Oiê, seja bem-vinda a mais uma videoaula e hoje vamos aprender como camuflar olheiras e fazer uma maquiagem maravilhosa de atendimento. O primeiro passo, é claro, precisamos limpar bem essa pele. Eu já tinha feito isso antes de colocar esse vídeo, o celular para gravar. Então, vocês já estão vendo aí eu aplicando a bruma e depois a blindagem, tá bom? Mas eu quis gravar esse atendimento ao cliente. Era uma cliente que eu atendi maravilhosa e ela me autorizou a fazer essa gravação para você. Então, hidratamos, limpamos a pele, hidratamos, apliquei a bruma, apliquei a blindagem da Catarina Hill e agora vamos camuflar as olheiras. É o meu primeiro passo. Eu preferi utilizar essa paleta da MAC com esse vermelho bem intenso, porque ela tem umas olheiras bem arroxeadas. Acredito que são olheiras genéticas, tá? A olheira, ela não vai só abaixo dos olhos. Observa que também quando fechamos os olhos na pálpebra móvel, também temos a olheira. Na região ali próxima aos lábios, eu apliquei um pouquinho desse corretivo vermelho alaranjado para dar uma esquentada nessa região. Eu uso esse termo esquentada, que significa trazer uma temperatura do vermelho mesmo para a pele, porque é uma região que estava esfriada comparando com as demais regiões do rosto. Próximo passo, eu venho com uma esponjinha e venho com um pó solto e eu venho dando batidinhas, tá? Para selar essa região do corretivo, para quando eu aplicar o outro corretivo no tom da pele dela, não acabar sambando. Eu uso esse termo sambando, que significa tipo, se você aplica alguma coisa úmida por cima de outra que está úmida, vai acabar que o vermelho vai continuar ali, tá? Então, é só para deixar a região sequinha. Então, apliquei a camuflagem, o corretivo vermelho, e depois eu vim com um pozinho solto, selando a parte úmida. Agora, eu venho aplicando a base, e aí eu aplico em todo o rosto, e na região da olheira, eu apliquei um pouquinho, tá? Só um pouquinho, depois eu vim com a esponjinha, dando um acabamento, tanto abaixo das olheiras, né, na região das olheiras, como também no rosto, tá? Venho, aplico novamente aos poucos, mas eu observo que ainda fica com o subtom avermelhado, porque essa base é da Catarina Hill, acho que foi da Catarina Hill, não foi da Catarina Hill, foi da MAC. Foi uma base da MAC, mas ela acabou não tendo o poder de camuflar o pigmento vermelho que eu coloquei. Então, neutralizamos, mas acabou ficando bem avermelhado, tá? Então, aqui vocês vão descobrir o que a gente faz para ajustar quando aplicamos um corretivo avermelhado por baixo da base, aplicamos a base por cima e ainda fica com aquele subtom mais avermelhado. Totalmente comum, dependendo da base do material que você tem. E agora vocês vão descobrir qual foi o passo a passo que eu fiz para ajustar. Agora eu vim com uma base, na verdade com um corretivo da Dermacolo, tá? O D13. E eu venho aplicando no rosto para ajustar essa base. Percebi que a base estava um pouquinho mais esfriada, comparando com as demais regiões do corpo dela. Então, eu vim trazendo um pouquinho de cobertura, né? Também cobertura, mas eu queria trazer mais esse subtom amarelado que o corretivo da Kryolan, o D13, tem. Então, assim, a gente sempre tem que pensar, né, tanto na cor como no subtom. Então, eu queria um subtom de uma base mais amarelada. Eu não tinha nessa época a paleta Supracolor, então usei a Dermacolo e escolhi uma das cores da paleta, que era mais amarelada e era próximo ao tom dela. Assim conseguimos ajustar a base. Bom, vocês observaram que eu passei pouco produto, né? Abaixo da olheira. Eu não apliquei o D13 na olheira. E agora eu venho com um corretivo que ele é um pouquinho mais esfriado, tá? Só para dar
uma neutralizada nesse vermelho. Ele é o da Kryolan. Acredito que essa cor seja o D64, não vou lembrar qual que é essa cor, olhando aqui, não lembro. Mas é um corretivo na função de clarear um pouquinho e também já ajustar esse subtom que ficou um pouquinho avermelhado, tá bom? Aplico já nas regiões que eu quero trazer um pouco mais de luminosidade, ó, apliquei ali na pálpebra. É um corretivo assim mais claro, então já tô aproveitando para dar aquela neutralizada naquele vermelho que ficou. Como esse corretivo da Dermacolo, ele tem uma pigmentação muito alta, até quando a gente dá uma diluída, ele acaba tendo uma cobertura muito boa, tá? Esse corretivo da Dermacolo, ele é 50% de pigmento, e mesmo diluindo a gente consegue atingir o resultado bom. Agora eu venho com a paleta da Boca Rosa de contorno, tá? A numeração dela é a 2, e eu faço o contorno ali para valorizar a maquiagem. Venho com a paleta de blush também da Boca Rosa, um pincelzinho mais fofinho, e aplico do centro ali do rostinho, levando em sentido com contorno, porque daí a gente consegue esfumar mais. Agora ela vai ficar assim meio patati patatá, mas no processo da maquiagem tudo fica bonito, tá? É só um processo. Bom, o próximo passo eu venho com o iluminador. Essa é uma paleta multifuncional, mas você usa o que você tem aí, você vai adaptando com o que você tem na maleta. Então a função agora é usar o iluminador nas regiões que eu quero que traga uma maior proporção, né? Quero que se destaque mais. Então eu usei o iluminador nos pontos estratégicos, porque vai valorizar as características ósseas dela, tá bom? Agora eu venho com um pincelzinho. Esse é um pincelzinho, gente, de aplicar sombra. Ele tem cerdas naturais, ele é bem pequenininho, achatadinho, e eu venho com um pó facial da Nath Capello. A numeração da Nath Capello é a numeração 3, tá? Do pó solto da Nath Capello. E eu venho com esse pincelzinho de esfumar, e eu venho aplicando ele pacientemente. Aqui ainda tá um pouquinho acelerado, mas foi pacientemente abaixo das olheiras, porque a olheira, principalmente quando é uma olheira assim genética, ela tem a pele bem sensível e tem bastante, parece que tem bastante linhas de expressões. Então o ideal é a gente vir com um pincelzinho pequeno, tanto em qualquer tipo, né, de olheiras, se é uma olheira genética, né, ou não, se é uma olheira de vascular, né? Vamos aprender mais sobre isso futuramente, mas o ideal é vir com um pincelzinho pequeno, tá? E não vir com uma esponjinha. E ali você vai aplicar bem na região debaixo das olheiras. Vocês viram que eu até estiquei a pele, né, debaixo da olheira, apliquei bonitinho, para ter certeza que não ficou nenhum cantinho sem passar o pó, porque eu preciso que esteja totalmente selada essa região para não ter acúmulo, entendeu? E a esponjinha, ela não garante que eu selei tão bem, já o pincel é bem melhor. Acabei falando um pouquinho demais sobre as olheiras, mas esse é a função aqui o objetivo da aula. Mas vocês viram que eu ajustei a sobrancelha, básico, tá bom? Tem uma aula focada só em sobrancelha no YouTube. Venho e aplico uma sombra cintilante sem nenhum segredo, do começo dos olhos até a metade dos olhos. Eu aplico uma sombra cintilante, um iluminador. E depois eu venho com o pincelzinho, ele é de aplicar, e venho aplicando uma sombra um pouquinho mais escura, sem esfumar mesmo. Venho aplicando ele, ó. É um pincelzinho que de um lado ele esfuma, olha que prático. Pincel para atendimento tem que ser assim, super prático. De um lado eu aplico, isso garante uma pigmentação mais alta, e aí eu viro e esfumo. Aplico, viro e esfumo. Perfeito.
muito. Todos os pincéis deveriam ser assim, é muito show. Então eu venho aplicando com um marronzinho mais escuro, que é um marronzinho mais intenso do que eu utilizei para fazer o contorno, né? Bem prático ali da paleta da Boca Rosa, que você também pode utilizar para fazer esfumados. Vamos lá para o nosso próximo passo na transição entre o cintilante e a sombra escura marrom. Eu venho com um brilhinho, tá? Eu venho com um brilho, um glitter prensado. Outra coisa que você precisa ter aí é glitter prensado. Isso é muito ágil e rápido no atendimento a cliente, né? E ali eu venho ajustando ali um pouquinho mais a pontinha da sobrancelha dela, desenhando mais ali, arrebitando os pelinhos para cima. Minha fiel companheira, a paleta da Ruby Rose, para mim não tem melhor paleta de sobrancelha, de sombra para sobrancelha. Venho com um lápis agora, lápis labial da marca Uni Makeup, lápis bem bacana. Quando você passa o lápis e depois você passa o batom, você traz uma durabilidade mais alta ainda para o batom vermelho, tá? Então, assim, além do batom vermelho, tem que ser um batom mate, né? No meu ponto de vista. E não lembro qual foi a marca que eu usei, mas hoje eu recomendo a marca da Max Love, tem uma durabilidade muito boa, e da Avon, Power Stay da Avon, tá? Ali, abaixo dos olhos, somente no cantinho, eu faço esfumadinho marrom. Eu não vou fazer um esfumadinho inferior muito largo para não criar uma impressão que ela tem olheira. Então, eu vou escolher os marrons mais quentes, tá? Cuidado em escolher marrons frios, porque dependendo de como você faz, vai dar a impressão que é olheira. Então, eu escolhi os marrons mais quentes ali para fazer um esfumadinho abaixo dos olhos, porque isso dá um acabamento muito fino e elegante na maquiagem. Aplico os cílios postiço, acelerei um pouquinho a escolha dos cílios, mas na dúvida você coloca uns cílios assim no olho, sem a cola mesmo, pede para a cliente abrir os olhinhos e ver como que ficou esses cílios. Os cílios que eu gosto de escolher para as clientes, ele não pode encostar na sobrancelha, tá? Encostou na sobrancelha não é os cílios apropriado para aquele formato de olhos, tá? Senão, as clientes social, elas acabam achando cílios muito longo, quando elas têm os olhos pequenos. Agora, eu vim com um delineador da Dylos, tá? Eu gosto de fazer esse acabamento, todo acabamento assim, por mais que pareça que é bobagem, né? Ai, não precisa disso. Acho que as clientes ficam pensando, já tô uma hora aqui, não precisa desse detalhe. Mas é esse detalhe que faz a diferença, né? E ali eu venho com o delineador. Vocês viram que eu peço para ela olhar para um lado e aplico no cantinho interno dos olhos superior. Depois eu peço para ela olhar para baixo, como vocês viram, e aplico ali na linha d'água superior, porque isso faz um acabamento muito fino dos cílios postiço, tá? Ali, ó, pode ver que eu coloquei um pouquinho mais ali na linha d'água superior dos olhos. Fica muito bonito, principalmente nas fotos. Finalizo com a bruma. Bruma que eu gosto de finalizar é a bruma da Até Debaixo d'Água. E esse sorrisão, ai gente, é maravilhoso da cliente. Vocês não fazem ideia de como ela me elogiou. O tanto de foto que nós tiramos nesse dia não tá escrito de tão linda que ela se sentiu. Eu amei que ela autorizou esse vídeo para vocês e você aprendeu. Grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.